Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindas a mais um podcast aqui do nosso ministério. Eu sou Karina Barber e eu venho compartilhar com vocês a leitura do livro Criando Filhos para Cristo, de Andrew Murray. Esse livro está sendo traduzido por mim e à medida que eu for traduzindo, eu vou fazendo a leitura e compartilhando com vocês aqui no Ministério. Hoje nós vamos estar lendo o segundo dia, no caso o capítulo 2, o tema A Família, como o pecado a fez. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então disse, haja luz, e houve luz. Gênesis 1 e 3. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo, e enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4, 8. Deus criou o homem em sua própria semelhança. Adão, o caído, gerou filhos em sua própria semelhança, em sua imagem. Como na expressão anterior, nos contando da alta origem e destino do homem, nós temos a chave do mistério da encarnação e redenção para a glória eterna. Assim, neste último, temos a luz que nos mostra onde o pecado tem um poder temeroso e universal. Foi um dos traços maravilhosos da semelhança de Deus que o homem tinha o poder de dar vida aos outros. Quando o pecado obteve o domínio, essa semelhança não foi extinta, mas terrivelmente desfigurada. Ele ainda tinha o poder de trazer à luz, infelizmente, a sua própria semelhança. De um só golpe, o pecado, ao conquistar Adão, conquistou toda a raça. Se alguma vez a raça foi liberta do poder do pecado, será, sem dúvidas, por este poder de produzir o homem em sua imagem e semelhança, sendo recuperado e renovado para ser o poder para reestabelecer o reino de Deus. A relação parental tornou-se a força do pecado. Restaurado por Deus, tornou-se a força da graça. Se quisermos compreender o real significado dessa palavra, Adão gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem. Nós temos apenas que estudar a história da sua família às portas do paraíso. Ela nos ensinará lições de importância profunda em relação à família e como o pecado a criou. Vamos observar como o pecado do pai reaparece e amadurece no filho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo e teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos, temos a soma da vontade de Deus a nosso respeito. Adão transgrediu primeiro e, em pecado, rejeitou o amor de Deus. Seu primeiro filho recusa subjeção ao segundo e torna-se odiado e assassino do seu irmão. Se Adão tivesse continuado no amor a Deus, Caim teria certamente amado seu irmão. Com o pecado de Adão, sua natureza tornou-se corrompida. Essa natureza foi transmitida ao filho de sua semelhança. O pecado da criança foi o fruto do pai. Esta primeira imagem da vida familiar que Deus nos dá na sua palavra, que luz sombria ela lança sobre as nossas casas. Quantas vezes os pais podem detectar nos pecados e no mau humor dos filhos suas próprias deficiências e transgressões. Como a lembrança de que seus filhos herdaram de si mesmos a sua natureza maligna deve humilhá-los,
torná-los muito pacientes e gentis, bem como muito sérios e sábios, ao lidar com os ofensores e levá-los a buscar o que sozinho pode curar e vencer. Este poder maligno, a graça e a vida que vem do alto. Que os pais não tenham medo de compreender plenamente que Deus visita os pecados dos pais nos filhos. Irá exortá-los e encorajá-los a acreditar que ele não se lembrará menos da misericórdia para com os pais e fará com que os filhos sejam participantes disso também. Observemos ainda como no pecado do primeiro filho temos a raiz e o tipo de todos os pecados dos filhos. A família foi destinada por Deus a ser a imagem da bem-aventurança do céu, o espelho da vida de amor que ali reina. O pecado entra e a primeira família, em vez de ser o emblema e a porta do céu, torna-se o tipo e o portal do inferno. Em vez do amor, da ajuda e da felicidade para os quais Deus designou nossa relação social, a inveja, a raiva, o ódio e o assassinato tornam-na um cenário terrível de desolação. A raiz de todo o pecado é o egoísmo, a separação primeiro de Deus e depois do homem. Quão cedo nos pequenos do berçário isso se manifesta. Quão continuamente isso surge nas relações com colegas de escola ou da brincadeira. Quantas vezes se levanta até mesmo contra os pais e recusa o amor ou a obediência devidos. Que os pais crentes estudem com cuidado o que a Sagrada Escritura revela sobre o amor, como o novo e grande mandamento, como o cumprimento de toda a lei, como o caminho para a nossa habitação em Deus e Deus em nós. E não procurem nada tão fervorosamente como isto, o reinado de amor em sua casa. Que eles vigiem cada manifestação de um espírito egoísta e desamoroso, como uma semente da árvore que deu frutos tão amargos em Caim, e não considerem nenhum cuidado ou oração grande demais para que sejam banidos. Que não fiquem contentes enquanto não houver surtos marcantes do mal. Deixem-os temer e arrancar as sementes que muitas vezes amadurecem tão terrivelmente após a vida. Não deixemos nada menos contentá-los do que ter como objetivo que a graça restaure sua vida familiar ao que Deus a criou para ser, um espelho e uma antecipação do amor do céu. Não esqueçamos também nisso a influência da vida dos pais, conforme apresentada aqui, a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Essas palavras referem-se não apenas a uma bênção perdida no paraíso e a uma maldição que veio com o pecado, mas também a uma graça que vem com a redenção. Não, é verdade, pelo nascimento natural na carne, pode um crente gerar um filho à sua semelhança, agora renovado novamente à imagem de Deus. Mas o que a natureza não pode realizar, a oração e a vida de fé podem obter, em virtude da promessa e do poder de Deus. À medida que prosseguirmos em nossas investigações sobre o ensino das Sagradas Escrituras a respeito da vida familiar, não encontraremos nada mais claro do que a bendita verdade de que aos pais crentes é feita a promessa de que o seu filho poderá ser gerado novamente à sua semelhança e que, para esse fim, Deus os usará como instrumentos de sua graça. Para a oração da fé que se manifesta no treinamento piedoso da criança, a bênção foi assegurada na aliança. Eu serei um Deus para ti e para a tua descendência.
À medida que a fé e a oração reivindicarem a promessa e o poder de Deus, a influência do relacionamento diário se fará sentir e surgirá das vidas consagradas do pai e da mãe um poder secreto, mas poderoso, para moldar a vida dos filhos, seja preparando-os como vaso de graça ou estabelecendo-os e aperfeiçoando-os nela. E assim chegamos à bendita, mas solene verdade. Deixem os pais serem o que querem que os filhos sejam. Se quiserem protegê-los do pecado de Caim, que não amou seu irmão, que tomem cuidado com o pecado de Adão, que não amou o mandamento de seu Deus. Deixe pai e mãe levar uma vida marcada pelo amor a Deus e ao homem. Esta é a atmosfera na qual crianças amorosas podem ser treinadas. Que todo o trato para os filhos seja feito com amor santo. Palavras cruzadas, reprovações duras, respostas impacientes são contagiosas. O amor exige e não teme o autossacrifício. É preciso tempo, atenção cuidadosa e perseverança paciente para educar corretamente nossos filhos. Em todos os nossos filhos nos ouvem falar dos outros, dos amigos ou inimigos, dos baixos, dos vulgares, dos iníquos, seja a impressão que recebem, o amor de Cristo que procuramos demonstrar. Em todas as relações entre pai e mãe, que a estima e o respeito mútuos, a terna consideração e o esquecimento voluntário de si mesmos provem aos filhos que o amor é possível e abençoado. Acima de tudo, lembremos-nos de que é o amor de Deus o segredo de um lar amoroso na terra. É onde os pais amam o Senhor, seu Deus, com todo o coração e com todas as forças, que o amor humano seja fortalecido e santificado. Só os pais que estão dispostos a viver uma vida realmente consagrada, inteiramente entregue a Deus, é que a promessa e a bênção podem tornar-se plenamente realidade. Para fazer de nosso lar o berçário, o tipo de antecipação do céu, a religião comum e indiferente não será suficiente. O amor de Deus derramado no coração do lar e na vida pelo Espírito Santo. É isso e somente isso irá transplantarmos nosso lar desde os portões do paraíso perdido, onde Adão habitou com Caim, até dentro do paraíso recuperado, onde, mesmo em meio à fraqueza da terra, a imagem do celestial é vista, e o lar na terra é a semelhança do lar acima. Oração. Bendito Senhor Deus, nós nos curvamos diante de Ti em profunda humildade. Desejamos sentir mais profundamente o terrível poder do pecado em nós e nos nossos filhos, e o perigo a que ele expõe o nosso amado lar. Viemos para confessar o quanto, como pais, falhamos naquele amor puro e santo que tu pretendias que fosse a beleza e a bem-aventurança da vida familiar. Em nossa relação contigo e uns com os outros e com os nossos filhos e semelhantes. Ó Deus Pai, perdoe-nos a falta de amor e não deixemos que os nossos filhos sofram através de nós, à medida que crescem à nossa semelhança. Livra-nos, nós te pedimos, do poder do egoísmo e derrama, espalhe teu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. E, ó Deus, abençoe nossos filhos com o espírito de amor. Dá-nos assim andar diante deles em amor, para que teu Espírito possa usar nosso exemplo e nossa semelhança para formá-los à tua santa semelhança.
Dê-nos um profundo senso de nosso santo chamado, para treinar seus espíritos imortais para ti e tua glória. Inspira-nos com fé e com paciência, com sabedoria para treinar eles corretamente. Ó, que nosso lar na terra possa ser para eles o caminho e a porta para o lar do Pai no céu. Bendito Pai, deixe que nós e nossos filhos sejamos teus totalmente e para sempre. Amém. Amém, irmãs. Que Deus esteja nos moldando para que o nosso lar, como o próprio reverendo Andrew Murray fala aqui, seja o caminho e a porta para o lar do Pai no céu. Um grande abraço e que Deus esteja guiando e fortalecendo os seus lares para a glória dele. Tchau, tchau. Vejo vocês no próximo podcast.